Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geugênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre mais um tema de atualidade que envolve o encontro anunciado entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que será realizado no próximo dia 15 de agosto, no Alasca. Se tudo correr bem e não voltarem atrás dessa decisão, teremos o encontro envolvendo os dois presidentes das duas maiores potências militares do planeta, e o objetivo desse encontro é costurar inicialmente um acordo de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia, que seria o primeiro passo para um futuro acordo de paz envolvendo os dois países que estão em guerra declarada desde o dia 24 de fevereiro de 2022. Dentro desse contexto, eu irei analisar as condições impostas pelo governo russo a um cessar-fogo, a posição do governo ucraniano em relação a esse cessar-fogo, e sendo assim, espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, nada melhor do que essa imagem representando o encontro do presidente Donald Trump à esquerda e do presidente Vladimir Putin à direita. Encontro que já houve no passado. Os dois presidentes têm boas relações, podemos assim dizer. O próprio Donald Trump diz isso. E esperamos que, de fato, desse encontro que vai ser realizado lá no Alasca, saia alguma decisão que possa pôr fim a esse conflito que já deixou um grande rastro de destruição, centenas de milhares de mortos das duas partes e também centenas de milhares de feridos entre militares e civis. Então, moçada, aqui nós temos a notícia que foi publicada na última sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025, quando Trump anunciou nas suas redes sociais que terá um encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, no próximo dia 15 de agosto. Então, vamos ver, de fato, o que teremos de positivo a partir desse encontro dos presidentes das duas maiores potências militares do nosso planeta. Então, aqui nós temos essa imagem que reflete o meu pensamento, tá? Porque, na verdade, o que está em jogo, no meu entendimento pessoal, acima de um cessar-fogo, que poderá ser a base de um futuro acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, são os interesses da Rússia e dos Estados Unidos e seus aliados da União Europeia na Ucrânia. Então, isso quer dizer que existem interesses políticos, econômicos e militares. Portanto,
um futuro acordo de paz que possa ser assinado entre os governos da Ucrânia e da Rússia, com a chancela dos Estados Unidos, da OTAN e da União Europeia, logicamente que vai envolver interesses nos campos político, econômico e militar. O que está em disputa aí são esses interesses, principalmente envolvendo as riquezas que existem no território ucraniano e, claro, por que não dizer também a sua posição estratégica na Europa Oriental. Aqui nós temos assinalado os territórios que estão sob o controle da Rússia. Então, estima-se que cerca de 20% do território ucraniano está atualmente ocupado pelo exército russo, ou seja, 1/5 da Ucrânia ocupado pelo exército russo. Então, nós temos aqui, nessa parte destacada, a ocupação de territórios ucranianos, que na verdade começou aqui em 2014, quando a Rússia ocupou a península da Crimeia e posteriormente, com o início da guerra em fevereiro de 2022, em um pouco mais de 3 anos e meio de guerra, ou praticamente, né? Iremos completar agora 3 anos e meio de guerra no próximo dia 24 de agosto. Não, perdão, dia 24 completamos isso. 3 anos e 6 meses de guerra. Então, em quase 3 anos e 6 meses de guerra, a Rússia ocupou uma vasta área do território ucraniano, que fique bem claro que essas áreas ocupadas pelos russos, na verdade, são territórios ucranianos, oblastes, estados ucranianos, né? Oblastes tem o mesmo significado de província, de estado, onde a maior parte da população residente fala russo. É uma população de origem russa, porém isso não dá direito à Rússia a anexar esses territórios, porque são territórios reconhecidos internacionalmente como partes integrantes da Ucrânia. Então aqui nós já temos um problema que vai envolver nessas negociações a questão dos territórios ocupados pelos russos, e o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, tem falado, reiterado várias vezes, com muita frequência, que a Ucrânia não abrirá mão dos seus territórios para negociar um acordo de paz definitivo com a Rússia. Aqui nós temos os oblastes ucranianos que estão ocupados pela Rússia, não totalmente, mas a maior parte deles, como Luhansk, Donetsk, Zaporísia e Kherson, além da Crimeia, que são os oblastes da Ucrânia, que nesse momento estão sob a ocupação do exército russo, e o exército russo, nesse exato momento, vem desenvolvendo a sua ofensiva de verão e vem conquistando mais territórios, porque o presidente da Rússia quer que todos esses oblastes que estão ocupados pelo exército russo, uma parte deles ainda se encontram ocupados pelo exército ucraniano, fique sob o controle da Rússia, o que torna aí uma posição intransigente e difícil de ser aceita pelo presidente da Ucrânia e pelo povo ucraniano, que se sentem agredidos através de uma guerra covarde
iniciada em 2022 pela Rússia, que achava que venceria essa guerra em apenas 3 dias. Eles diziam que iriam passear na Ucrânia. Eu mesmo, particularmente, quando gravei o primeiro vídeo referente à invasão do território ucraniano, dizia que provavelmente a Ucrânia seria capitulada em 30 dias. Eu errei nas minhas previsões, porque não levei em consideração a capacidade dos ucranianos em resistir à agressão russa e, consequentemente, uma coalizão internacional ajudou a Ucrânia, como vem ajudando até hoje, através do fornecimento de armas e recursos que permitiram o exército ucraniano conter o ímpeto da invasão russa e, consequentemente, causar perdas enormes ao exército russo, levando em consideração a quantidade de mortos e feridos, as perdas da Rússia nessa guerra com a Ucrânia, de acordo com fontes extraoficiais, já chegam a cerca de 1.100.000 militares. Portanto, um número bastante elevado. Aqui nós temos as condições do presidente Putin para o acordo de paz. A Ucrânia não poderá fazer parte da OTAN. Aliás, esse foi um dos motivos que levaram a Rússia a invadir a Ucrânia. A possibilidade da Ucrânia vir fazer parte da OTAN, até mesmo porque a Ucrânia já tinha feito a solicitação de ingresso na Organização do Tratado do Atlântico Norte. E se você observar aqui, a Ucrânia ela tem uma vasta linha de fronteira com a Rússia e, de acordo com o presidente Vladimir Putin, a entrada da Ucrânia na OTAN iria aumentar o risco de uma ação militar da OTAN contra a Rússia, razão pela qual ele atacou a Ucrânia dentro do princípio da defesa ou da legítima defesa de uma ameaça futura de uma guerra convencional com a OTAN. Fala sério, né? Não tem ninguém que milite nessa área da geopolítica militar que acredite que a OTAN iria iniciar uma guerra com a Rússia, sabendo que a Rússia tem em seu arsenal mais de 6.000 ogivas de armas nucleares, ou seja, ogivas nucleares, o que, consequentemente, uma guerra entre a OTAN e a Rússia teria como resultado a autodestruição dos países envolvidos e até mesmo sequelas para os países que não se envolveram ou não se envolveriam num conflito direto entre a OTAN e a Rússia. Na minha concepção, essa alegação do presidente da Rússia, ela é falha, até mesmo porque o país contém armas de destruição em massa e ninguém seria louco de iniciar uma invasão do território russo. Aqui nós temos a interrupção no fornecimento de armas e inteligência ocidentais à Ucrânia. Então, uma outra exigência do governo russo, que os países ocidentais interrompam o fornecimento de armas e inteligência à Ucrânia, porque tal fato garantiu aos ucranianos não só deter o ímpeto da invasão russa, mas também causar enormes prejuízos econômicos e militares, até mesmo porque a infraestrutura econômica da Rússia tem sido atacada por mísseis, por drones ucranianos, refinarias de petróleo, centrais de bombeamento de petróleo, gás, pontes, ferrovias,
fábricas de armas, também bases aéreas, enfim. Então, logicamente que a interrupção do fornecimento de armas, inteligência à Ucrânia é uma condição que o Vladimir Putin exige para assinar um acordo de cessar-fogo, que seria a base de um acordo de paz futuro com a Ucrânia. Uma outra exigência do governo da Rússia é a limitação do exército ucraniano. Olha só que absurdo. Limitar o exército ucraniano. Ou seja, ao fazer isso, ele estaria expondo a Ucrânia a uma ameaça futura de uma nova guerra, de uma nova invasão da Rússia. Logicamente que o Zelensky não vai aceitar essa imposição, porque lá atrás, quando a Ucrânia e a Rússia assinaram um acordo pelo qual a Ucrânia abriu mão das suas armas nucleares, e essas armas nucleares foram enviadas pela Rússia, a Ucrânia acabou se fragilizando militarmente. Por esse acordo, a Rússia garantiria a segurança da Ucrânia. E olha como o destino foi cruel para a Ucrânia. Justamente por ela ter, vamos dizer, aberto mão de possuir no seu arsenal armas de ataque que pudessem levar o governo russo a pensar duas vezes antes de iniciar uma invasão do território ucraniano, isso acabou se refletindo naquilo que nós estamos vendo atualmente. Cidades ucranianas destruídas, centenas de milhares de ucranianos mortos, milhões de ucranianos que deixaram a Ucrânia e hoje vivem como refugiados ambientais em vários países do mundo, principalmente da Europa, enfim. Uma outra exigência da Rússia, proibição da Ucrânia ter armas nucleares. A Ucrânia tinha em seu arsenal mais de 1000 ogivas nucleares, mísseis balísticos, com capacidade de transportar ogivas nucleares. A Ucrânia e o Cazaquistão, por exemplo, quando abriram mão das armas nucleares naquele processo de desmembramento da União Soviética, se fragilizaram militarmente, razão pela qual, ora, uma potência militar da grandeza da Rússia constitui uma ameaça à segurança da Ucrânia e de outros países que pertenciam à União Soviética, porque o Putin em si, ele quer reconstruir a União Soviética. Talvez não com esse nome, mas a ideia é reconstruir a União Soviética. Isso ele já deixou bem claro, entre linhas, nos seus discursos feitos lá no Kremlin. Aqui nós temos fim das sanções econômicas à Rússia, que apesar de não terem surtido os efeitos esperados pelas potências ocidentais, que esperavam consequências muito mais graves para a economia da Rússia, essas sanções econômicas, de certa forma, estão sufocando a economia russa. E com isso, diminuindo a capacidade da Rússia em manter a sua máquina de guerra. Então nós temos essas sanções que foram aplicadas pelos Estados Unidos e seus principais aliados ao Banco Central da Rússia, aos bancos russos, o sistema SWIFT, que é um sistema de pagamentos internacional, que a Rússia está suspensa no momento, ao governo russo, e também, através da proibição, por exemplo, de importar petróleo, gás natural da Rússia, de fornecer uma gama de produtos industrializados que possam ser utilizados para manter a máquina de guerra da Rússia,
como forma de enfraquecer a estrutura da indústria de defesa da Rússia e levar a Rússia a negociar o fim da guerra. Mas aquilo que eu disse, essas sanções surtiram algum efeito? Claro que surtiram, ninguém aqui é maluco de dizer que não surtiram efeito. Mas também é preciso que vocês entendam que esses efeitos das sanções impostas à Rússia ficaram aquém daquilo que se esperava para fazer com que o governo russo colocasse fim às hostilidades contra a Ucrânia. Aqui nós temos as condições de Zelensky para o acordo de paz. Ora, a condição principal é a retirada do exército russo dos territórios ocupados. Aquilo que eu disse ainda há pouco, cerca de 20% do território russo, ou do território da Ucrânia, está ocupado pelo exército russo. E aqui nós temos, na cor de abóbora, e aqui a Crimeia, que foi anexada em 2014, há mais de 10 anos, e aqui nós temos os territórios que foram anexados a partir da guerra de 2022. Então, uma das condições que o presidente Zelensky não abre mão é a retirada total do exército russo dos territórios ucranianos. Aí gera um impasse muito grande, porque, conhecendo o modus operandi do Vladimir Putin, o Vladimir Putin não vai abrir mão. Então isso torna a assinatura de um acordo de paz entre as duas partes algo improvável de acontecer. Posso estar errado, mas no meu entendimento atual, eu acho que esse acordo de paz não sairá. Aqui você tem a indenização russa, a reconstrução da Ucrânia vai consumir, centenas de bilhões de dólares. Ainda não tem como você precisar o montante de recursos que a Ucrânia vai precisar para reconstruir suas cidades, a infraestrutura de transporte, energia, comunicações, a retirada de minas dos campos agrícolas, enfim. De acordo com estimativas, a reconstrução da Ucrânia custaria entre 600 bilhões a 1 trilhão de dólares. E quem é que vai pagar essa conta? O Zelensky quer que a Rússia pague o custo dessa guerra, indenize a Ucrânia para que ela possa promover a reconstrução das suas cidades e da infraestrutura que foi severamente abalada por esses ataques russos que se estendem por mais de 3 anos. Acho um pouco difícil, até mesmo porque, mesmo que se utilize os ativos congelados da Rússia para a reconstrução da Ucrânia, esses ativos que estão em bancos internacionais dos países ocidentais não seriam suficientes para a reconstrução do país. Aqui nós temos quais são os interesses verdadeiros, o interesse dos Estados Unidos na Ucrânia. O interesse militar fica em segundo plano. O interesse principal está aqui nos recursos naturais, principalmente nas terras raras, até mesmo porque o presidente Donald Trump, logo após ter tomado posse, ele pressionou o governo da Ucrânia a assinar um acordo que permitiria aos Estados Unidos a explorarem as terras raras que são de grande importância para a indústria de alta tecnologia norte-americana. Lembrando que a China domina cerca de 80% do mercado mundial de terras raras. O Brasil é o país que tem a segunda maior reserva mundial de terras raras. E a Ucrânia tem
terras raras que interessam a indústria de alta tecnologia, e quando eu falo indústria de alta tecnologia, ela envolve também o setor militar e o setor aeroespacial, razão pela qual o Zelensky, sem muita saída, acabou assinando esse acordo que vai permitir os americanos explorarem as terras raras da Ucrânia, na condição dos Estados Unidos continuarem, através da venda, fornecendo ajuda militar à Ucrânia. Então, na verdade, aquilo que eu disse, a Ucrânia ela está numa posição em que existem três atores interessados naquele país: a Rússia, a União Europeia e os Estados Unidos. Então, isso envolve o quê? Interesses políticos, econômicos e militares. Ninguém lá está ajudando a Ucrânia porque está com pena do povo ucraniano que está perdendo seus lares, perdendo seus entes queridos. Está ajudando a Ucrânia porque existem interesses por detrás disso tudo. A Ucrânia, de certa forma, está desgastando a capacidade militar da Rússia. E, consequentemente, muitos analistas militares, acreditam que a Rússia dominando a Ucrânia, o próximo passo seria a Rússia invadir os países bálticos, a Letônia, a Estônia e a Lituânia. Então, logicamente que hoje você observa os países da OTAN aumentando seus gastos com defesa, e o próprio presidente dos Estados Unidos dizia que os países da OTAN da Europa deveriam elevar os gastos com defesa para 5% do PIB, para não ficarem dependendo da ajuda militar norte-americana. E o que você está vendo hoje na Europa é uma corrida armamentista, porque há um temor de que a Rússia, derrotando a Ucrânia, pudesse posteriormente iniciar guerras com outros países que faziam parte da esfera de composição da União Soviética, e a partir daí, posteriormente, invadir a Polônia, invadir a Finlândia, invadir a Suécia. Então, ora, eu, no meu entendimento, acho que os russos não fariam isso, porque ao atacar qualquer país da OTAN, estaria declarando guerra a todos os países pertencentes à organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas isso fica no campo da hipótese, porque não sabemos realmente quais são as pretensões futuras do governo russo. Tudo bem que o Vladimir Putin já é uma pessoa idosa, o tempo dele não vai ser muito grande, daqui a pouco a própria vida dará fim à sua existência, é o ciclo da vida, Mas não sabemos quem irá sucedê-lo no futuro, se terá as mesmas ambições que esse ditador que vive na Rússia possui. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado desse encontro. Eu fiz aqui um apanhado bem sucinto, envolvendo o futuro encontro do presidente dos Estados Unidos com o presidente da Rússia. Eu já acho errado, porque deveria fazer parte desse encontro também o presidente da Ucrânia, porque Estados Unidos e a Rússia não podem decidir o futuro da Ucrânia, que fique bem claro, Então as três partes teriam que estar envolvidas, e uma quarta parte, representante, de repente secretário-geral da ONU, deveria fazer parte desse encontro, para buscar uma solução negociada para pôr fim a essa carnificina sem sentido. Porque toda e qualquer guerra, ao longo da existência da humanidade, no meu campo de pensamento, não tem sentido. Porque guerra, eu digo, só traz destruição, morte, dor e sofrimento. Então, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Qualquer dúvida, pergunte, que eu terei o máximo prazer de responder. Essa aula foi gravada dia 10 de agosto, Dia dos Pais. Aproveito para parabenizar todos os pais pelo dia de hoje.
E desejar do fundo do coração um forte abraço para todos os papais, meus alunos, seguidores do canal Geogênio, deixando um beijão no coração de cada um de vocês e pedindo a Deus que proteja e abençoe a vida de todos nós. Valeu, moçada! No mais, eu vou, mas eu volto, hein? Fui! Deixa o like.